A Klabin anunciou dividendos e também divulgou o resultado do quarto trimestre de 2023. Vamos ver como a empresa encerra o ano então em resultado, se foi bom ou não. Mas vamos começar aqui com o dividendo. Foi 3 e poucos centavos por ação ao NPN, 17 nas units. Quem tiver as ações dia 15 de fevereiro, aqui nós estamos falando da DataX, tá? Receberá o dividendo que será pago dia 26. Vamos dar uma olhada aqui como fica bonitinho. Então, os yields, temos aqui então, quem tiver as ações dia 15 de fevereiro, irá receber o dividendo dia 26 de fevereiro, 17 centavos aqui nas units, 3,5 centavos aqui nas ONPN, dando 0,81 de yield para qualquer uma das ações, está igual neste momento. Então, este é o dividendo da Klabin, que acabou diminuindo em relação ao anúncio aí no mesmo período do ano passado. Então a gente vê aqui ó, que no ano passado a empresa pagou 31 centavos nas units, por exemplo. Então ela acaba encerrando o ano aqui com um yield de cerca de 5,7%, diminuindo aqui desses 6,3% no momento. Mas isso não tem um grande problema, tá? A gente sabe que a empresa está passando por um momento de investimento muito grande. Inclusive ela fez um investimento bacana aqui que vai reduzir ao longo do tempo o capex dela. Para quem não lembra, é o projeto Caete, onde a empresa fez uma aquisição florestal, aquisição de madeira, para reduzir essa necessidade que ela precisa ter de estar comprando madeira de terceiro. Porque quem não lembra, a empresa cresceu bastante. O primeiro desafio foi o endividamento, que foi se controlando, mas ainda existe uma necessidade muito grande de utilização de madeira de terceiro. E aí ela compra aqui, faz essa aquisição bacana que vai reduzir a necessidade de capex, tá? Mas vamos falar do resultado da empresa. Então a Klabin acaba apresentando volumes estáveis aqui no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior e um pouco maior aqui no ano passado. No ano também relativamente estável, uma queda de 5%, teve manutenção, teve uma série de coisas acontecendo. A gente já vai ver mais detalhes dos porquês, tá? Receita então aumenta 2% em relação ao trimestre anterior e cai aqui em relação ao mesmo período do ano passado. Aí a celulose atrapalhando um pouco, né? E aí nós temos então o EBITDA ajustado da empresa, por efeitos não recorrentes também, temos um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, no entanto caindo em relação ao fim do ano de 2022. Ainda a celulose atrapalhando um pouco, então essa fecha o ano em queda no EBITDA ajustado de 20%. O lucro então acaba caindo no ano 39%, mas recuperando bacaninha aqui em relação ao terceiro trimestre e ainda em queda forte em relação ao quarto trimestre de 2022. Os investimentos deram uma reduzida aqui no ano de 26%. E vamos ver então o resultado da Klabin em termos de expectativa do mercado. Temos aqui então a empresa, relembrando que no EBITDA ela fez 20% acima do terceiro trimestre, porém 15% abaixo do mesmo período do ano passado. Em relação às expectativas do mercado da Genial, XP e BTG, nós temos aqui ela superando as expectativas em 2,4%, embora tenha feito muito próximo aqui da BTG e da XP. E quando a gente olha o lucro, aí ela acabou decepcionando. Eu não tenho os números da XP, mas a Genial e a BTG nos trouxeram um lucro bem maior do que a empresa acabou fazendo, né? 39% abaixo das expectativas em termos de lucro, 53% abaixo do quarto trimestre de 2022 e 51% acima do terceiro trimestre de 2023. Então teve uma recuperação no lucro em relação ao último trimestre, porém ficou abaixo do quarto trimestre e também abaixo aqui das estimativas do mercado, pelo menos quando a gente olha aqui a BTG e a Genial, que eu acabei pegando como padrão para a gente observar. Mas de novo, a linha mais importante é a EBITDA, e em termos de EBITDA ela veio aqui levemente acima do esperado pelo mercado. E vamos ver um pouco mais então dos detalhes do resultado da empresa, a começar com o volume de produção de celulose e de papéis. Nós temos aqui em relação ao trimestre do ano passado aumento de volume, mas em relação ao trimestre anterior um pouquinho de queda na celulose e em papéis aumentando o volume, enquanto em containerboard nós tivemos uma queda. O containerboard é dentro aqui de papéis, tá? Isso aqui, essa questão da queda do containerboard vai muito em linha da flexibilidade que a empresa tem. Então o containerboard é uma linha que ela acredita bastante, mas estamos num momento desafiador. Ela consegue então dar aqui uma equilibrada, mudar aqui o volume de acordo conforme ela acha melhor, tá? Então, containerboard por conta do desafio, mas também nós tivemos aqui, para fazer aumentar esse volume,
o startup, né? O startup e o ramp-up aqui da máquina MP28, que aí conseguiu então elevar a produção aqui no ano, né? E enquanto papel cartão também acaba tendo esse aumento aqui por conta disso. Ao longo do ano nós também acabamos tivendo umas manutenções maiores aqui no período, até mesmo por conta da entrada aí do ramp-up e do startup das máquinas, né? Inclusive para 2024 nós teremos uma manutenção aqui em janeiro, nenhuma manutenção no segundo trimestre, 2 manutenções no terceiro e uma aqui no quarto trimestre. E quando observamos então a receita líquida da empresa em relação ao trimestre anterior, nós tivemos aqui uma melhoria em 2% na receita, embalagens tivemos um pouco de queda de 6%, papel tivemos um aumento de 14% também por conta do volume, né? Papel cartão deu um belo de um salto de 20%, counterboard acaba diminuindo aqui um pouco 2%. Por conta dessa flexibilidade também que a empresa tem, acaba impactando essas movimentações aqui. Celulose, um aumento de 3%. E quando a gente olha então essa dinâmica 2023, podemos ver essa queda de 10% na receita líquida. E aí o grande vilão foi exatamente a celulose, caindo 19%. A gente viu essa dinâmica batendo na empresa o tempo todo, mas não foi só a celulose. Counterboard também teve aqui o impacto. Counterboard dentro de papéis, mas como a empresa é flexível, ela acaba migrando isso aqui para papel cartão, ela acaba tendo uma flexibilidade ali, mas no fim das contas ela diminuiu 15% a receita em papéis e counterboard afundou aqui 48% por conta dos preços e por conta também dos volumes aqui que acabou reduzindo. Mas você vê que mesmo aqui com o aumento de volume aqui que vai acontecendo ao longo do ano em papéis, nós tivemos esse impacto, foi a dinâmica do mercado. A gente acredita que celulose e counterboard dentro aqui de papéis deve se recuperar aí ao longo do tempo. Temos que ter paciência. Embalagens aí acaba aumentando 3%. E aí nós temos a composição custo-caixa da celulose da empresa. Em termos de custos em geral, nós já vimos a empresa falando que ela vai focar muito nisso. Ela focou nos últimos anos em volume, 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 que trouxe esse desafio de endividamento e também de consumo de madeira neste momento, que os volumes foram aumentando aí, né? Mas agora a empresa vai estar focando então na eficiência, inclui custo. Então vamos ver aqui em termos de custos, ela consegue aqui reduzir os custos no pessoal, é um dos focos dela em relação ao quarto trimestre, né? Vamos olhar sempre o quarto trimestre dessa vez. Os químicos, aí tem muito da dinâmica mesmo de mercado. Eu havia dito que isso iria diminuir, né, ao longo de 2023, mas é mais questão de commodity também. Embora ela tenha trabalhado muita eficiência aqui dentro, né, mas esse despencar tão grande é muito por conta da questão aí da dinâmica do mercado. E fibras é outro ponto que deu esse aumento, com o volume aqui aumentando da empresa recentemente, mas, como eu disse, nós temos aqui o investimento que ela fez ali em florestas e vai dar uma diminuição no CAPEX e também, né, a madeira aqui vai acabar diminuindo o consumo ao longo do tempo. Comparando a evolução do custo caixa, então, podemos ver que ela melhorou praticamente aqui em todas as linhas de custo e deve continuar a melhorar aí nos próximos trimestres. Isso aqui significa, então, ganho de margens. Então, a gente acabou vendo o EBITDA ajustado da empresa sofrendo 20%, muito por conta de dinâmicas do mercado, quando a gente compara aqui no ano a ano, e a geração de caixa, menos o CAPEX de manutenção, caindo 29%. Mas a dinâmica para 2024 é de que o pior já passou em muitos pontos da empresa e a recuperação deve continuar acontecendo, enquanto a empresa vai buscando aí o foco na eficiência aí ao longo dos próximos anos. Então, muitos desses detalhes que a gente foi vendo da empresa foi para responder aqui o EBITDA ajustado e também para responder a geração de caixa. Mas talvez você esteja preocupado com o lucro também, porque embora ele tenha saltado em relação ao trimestre anterior, ele ficou bem abaixo aqui do mesmo período do ano passado. Ele caiu bem mais do que o EBITDA, por exemplo. E se você está preocupado com isso, é em relação ao endividamento da empresa. Então a gente tem aqui o endividamento que ainda está em 3,3x, o EBITDA até deu uma diminuidinha ali, o que acabou prejudicando um pouco, mas a dívida deu uma reduzida, olha só, de 20,8 para 20,1, e ela vai se desalavancando ao longo do tempo, tem que ter um pouco de paciência aqui. Só que a Selic está nas alturas
e isso teve um custo, né? Teve um custo no endividamento. O resultado financeiro foi cobrado aqui, ó, 325 milhões aqui do custo da dívida de modo geral, ganhou um pouco de receita, mas pagou aqui a despesa. Então, foi igual no terceiro e no quarto trimestre, que fez demonstrar ali como a empresa poderia crescer o lucro, mas em relação ao quarto trimestre, teve uma diferença significativa. Então, dá essa diferença toda no lucro por conta do resultado financeiro. E aí a Selic caindo tende a acelerar este ganho aqui, vai descompressionando um pouco aqui o resultado financeiro, ao mesmo tempo que a própria empresa vai se desalavancando, trabalhando na eficiência. Então é um belo case aqui de longo prazo, né? O curto tem esses ruídos aqui macroeconômicos, mas tudo aí deve se alinhar no longo prazo, tá? Então agora está o momento final aqui encerrando o vídeo, enquanto o pregão acabou de abrir, a Klabin havia aberto em queda de menos 0,7%, mas ao longo do tempo já foi aqui se recuperando, já está no verdinho, vamos ver como é que o mercado reage. Dividendo veio um pouco mais baixo, mas a gente sabe que vai se recuperar ao longo do tempo, e o resultado ali da empresa veio ali em linha com o que o mercado estava esperando. Eu achei, na verdade, um bom resultado, olha lá, já está em 0,5 aqui de alta nesse momento. Deixa nos comentários, você gostou do resultado da Klabin? E considere se tornar membro do canal. Além das previsões para dividendo para 2024, que eu estou fazendo de diversas empresas, temos aqui vídeos exclusivos, como que eu fiz ontem aqui para o Banco ABCD, vou fazer para outras empresas, nem todas eu vou conseguir trazer aqui no canal em aberto, até porque o YouTube não gosta aqui de muitos vídeos um atrás do outro, tá? Deixa o like, se inscreva no canal ativando o sino, um abraço e até o próximo, valeu!